Vamos lá, hoje é aquele dia gostoso. Por quê? Porque a gente conta histórias reais, história da vida das seguidoras. E hoje uma história com um tema bastante diferente. Talvez muitas pessoas não vão entender, mas aquelas que passam ou já passaram por isso, sabem o quão ela é verdadeira. Escutem o que eu tenho para contar para vocês e depois no final a gente conversa. Hoje uma história com um tema um pouco diferente. Por 25 anos ela calou a própria voz. Essa é a história de Helena, nomes fictícios para preservar a sua identidade sempre. E talvez essa seja uma história que muita gente nunca vai entender completamente. Porque olhando de fora, parecia que ela tinha tudo. Helena nasceu na zona leste de São Paulo, filha de caminhoneiro. Criada por pais simples, foi criada com muito amor, muito esforço, muito trabalho. Sua família era daquelas que falava alto, ria alto, que gostava de música, que gostava de reunir sempre toda a família, todo mundo. Daquelas famílias onde ninguém queria que a festa acabasse. E foi assim que ela cresceu. Até que um dia conheceu um homem no trabalho. E ele era completamente diferente de tudo aquilo que ela conheceu durante a vida. Vinha de uma família árabe tradicional, morava nos Jardins, tinha uma condição financeira muito boa e muito superior à dela. Mas isso não foi o que chamou a sua atenção. O que chamou verdadeiramente a atenção foi que ele era um cara engraçado. Os dois riam das mesmas coisas, conversavam com facilidade, a companhia era leve. E assim começou uma história de amor. Namoraram, se apaixonaram e casaram. Quando se casou, Helena foi morar em um enorme apartamento nos Jardins. Era tudo muito lindo, muito bonito, muito elegante, muito diferente da vida que ela conhecia. Mas logo ela percebeu uma coisa. Ela morava ali, mas nunca se sentia verdadeiramente em casa. A família do marido aparecia sem avisar. Jantares aconteciam, reuniões familiares aconteciam e muitas vezes, ela nem sabia que aquilo estava sendo programado. Ela começou a se sentir que estava entrando num mundo que não era o dela, que não era o que ela viveu. E sem perceber, ela mesma começou a mudar. Tentava falar diferente, tentava se comportar diferente, agir diferente, tentava caber naquele universo. E talvez essa tenha sido a primeira vez que ela começou a se perder de si mesma. Por enquanto, a família dele era formal, a dela era espontânea. Enquanto eles jantavam seguindo protocolos, a família delas dançava descalça. Enquanto eles eram silenciosos, a família dela era barulhenta. E aos poucos, Helena começou até a sentir vergonha das próprias origens. Hoje, ela mesma diz que se arrepende disso. Mas naquela época, o que ela queria apenas era ser aceita. Os anos passaram, ela cresceu profissionalmente, construiu uma carreira sólida dentro de um banco. Trabalhou duro, trabalhou muito duro para que aquilo acontecesse. E chegou, inclusive, a ganhar mais do que o próprio marido. Nesse período, vieram duas filhas maravilhosas. A vida parecia perfeita, pelo menos para quem olhava de fora. Mas ninguém via o que acontecia dentro da relação. E quase sempre é assim, né, gente?
Depois de 20 anos de trabalho, Helena adoeceu. Precisou deixar o banco. Foi uma decisão extremamente difícil, mas parecia fazer sentido. Ela e o marido tinham um sonho, morar em Santos. E foi o que fizeram. Com a rescisão dos 20 anos de trabalho, compraram um apartamento maravilhoso, de frente para o mar, do jeito que o sonho sempre tinha acontecido dos dois. Pela primeira vez, Helena sentiu que aquele lugar também era dela. Ela cuidava da casa, das filhas, da rotina e acreditava estar vivendo uma das melhores fases de toda a sua vida. Mas foi justamente ali que algo começou a mudar. Ela sentiu que perdeu a admiração dele. Não quando ela envelheceu, não quando engordou, não quando mudou fisicamente, mas quando deixou de ser a executiva do banco e passou a apenas ser a dona de casa, a mãe das suas filhas. Os comentários começaram. Seus assuntos são muito chatos. Você deveria me receber na porta. Isso aconteceu por causa da sua ideia. Difícil de ouvir. E aos poucos, todo problema tinha sempre uma culpada. E já sabíamos quem era. Ela. Mas havia algo ainda mais doloroso. A solidão. Porque a solidão mais dolorosa não é a de estar sozinho, e sim de se sentir sozinho ao lado de alguém. Durante anos, Helena acreditou que havia algo errado com ela mesma. A vida íntima dos dois era extremamente fria. Meses passavam até uma relação efetiva acontecer. E ela acreditava que a culpa era dela. Afinal, era isso que ela escutava. Escutava que ela era uma péssima esposa. Escutava que era ruim em tudo. Escutava críticas que ninguém mais ouvia. Porque na frente das outras pessoas, ele era impecável, educado, gentil, atencioso. Mas dentro de casa, as palavras se transformavam em armas. E o pior de tudo é que ninguém sabia. Ninguém. Nem suas filhas, nem a família, nem os amigos, porque as discussões aconteciam escondidas e podiam durar dias. Helena foi se calando, foi deixando de falar, foi deixando de se posicionar, foi deixando de existir. Até que um dia não conseguiu mais. Depois de 25 anos de casamento, e aqui falamos de 25 anos, ela escreveu uma carta, e não foi uma carta de amor, foi uma carta de despedida. A carta que devolveria sua voz. Ela marcou um encontro em um restaurante e entregou a carta. Ali estava tudo: a dor, a solidão, as humilhações, o silêncio, os anos tentando agradar. E quando entregou aquela carta, sentiu algo que não sentia havia décadas. Algo que se chama liberdade. Como se estivesse tirando algemas invisíveis, como se finalmente pudesse respirar novamente. Mas a decisão teve um preço enorme. Ela abriu mão de tudo, do carro, da casa, dos bens, praticamente de toda a estabilidade que havia construído durante uma vida, e saiu com 2 malas e nada mais. Suas filhas ficaram com o pai, e isso fez muita gente julgá-la por certo tempo. Pareceu até que ela era culpada da história, mas o tempo fez com que só ele conseguisse fazer que a verdade viesse à tona, porque o tempo sempre responde. Hoje as filhas são adultas e entendem o que a mãe viveu, entendem a coragem que ela teve
entendem por que ela precisou partir. Hoje Helena mora no quintal da mãe, está começando a vida aos 50 anos, trabalhando novamente, reconstruindo a vida, às vezes sente medo, às vezes olha para trás e pensa em tudo que deixou. Mas existe uma coisa que ela não perdeu: a paz. E talvez pela primeira vez em muitos anos ela tenha se encontrado novamente. Às vezes, a decisão mais difícil da vida é escolher a si mesmo. Porque existem prisões sem grades, sem correntes, sem cadeados. Prisões onde a pessoa continua sorrindo, continua funcionando, continua vivendo, mas deixa de existir por dentro. Pessoal, parem um pouco e reflitam. Olha a coragem dessa mulher. Até porque sabemos que muitos e muitas se sujeitam a viver tristes e solitários por impossibilidades financeiras. E aqui não estamos para julgar ninguém. O que entendemos disso tudo é que dinheiro nenhum é capaz de comprar a nossa felicidade. Melhor começarmos do zero, mas tentarmos viver uma vida com verdade, pois só assim somos capazes de encontrar a felicidade. A grande verdade é que Helena precisou se perder de tudo e de todos para conseguir se reencontrar com a vida de verdade. E espero que essa história faça você que vive desse jeito abrir os olhos e encontrar também essa coragem. Fácil? Não. Muito difícil, mas necessário para ser feliz, mesmo que sendo dentro de uma vida muito mais simples. Helena, obrigado pela honra de poder contar a sua história. E sinta aqui a minha verdadeira admiração pela coragem que você teve. Acredite em você, pois eu acredito. Só os fortes de alma, mente e coração vencem nessa vida. E você é uma dessas pessoas, tenho certeza disso. Parabéns e que você inspire muitas pessoas que sabemos que vivem exatamente isso que você viveu. Aqui, pessoal, contamos histórias reais, de pessoas reais. E esta é a verdadeira vida. Não é aquela bonita dos livros, e sim aquela dolorosa que nos faz amadurecer, mas que vale a pena, porque a felicidade está aí e para todos. Mais uma vez, obrigado, Helena, e que honra poder contar a sua história. É para a gente refletir. Obrigado.